A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa do estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. E vamos começar, como de costume, com uma oração. Vamos invocar Nossa Senhora para que também hoje, ao aprofundarmos um texto mariano, quer dizer, um texto que se refere a Maria, ela nos possa acompanhar, nos possa inspirar, nos possa iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos estudar hoje o texto de Lucas 1, 46 a 55. 1, 46 a 55. Vamos, antes de tudo, proclamar, vamos ler esse texto. Maria, então, disse: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Então, este é o texto que vamos aprofundar hoje, conhecido como o texto do Magnificat, ou Magnificat, ou Magnificat, não é? O texto do canto de Maria, em Lucas 1, 46 a 55. Vamos, no nosso estudo bíblico de hoje, vamos apenas repassar versículo por versículo e fazer um breve comentário, simplesmente isso. Não nos vamos, não nos vamos espalhar por outros textos bíblicos do Novo Testamento, do Antigo. Vamos permanecer em Lucas 1, 46 e 55 e repassaremos rapidamente versículo por versículo, e vamos em cada versículo fazer um breve, muito breve comentário que nos poderá ajudar a aprofundar este canto tão bonito de Maria, a mãe de Jesus. E sabemos que este canto Maria o entoou depois da visita que ele, após a visita que ele fez à sua prima Isabel. Foi depois daquela visita, no fim da visita, depois da saudação de Isabel a Maria, não é? No fim da visita, então Maria cantou este cântico chamado como o cântico do Magnificat, ou Magnificat. Então, primeiro ponto, versículo 46. Vamos começar pelo versículo 46. Aqui vamos destacar o louvor, ou digamos, vamos destacar até o título do cântico Magnificat, que vem
do termo que quer dizer engrandecer, Magnificat, engrandecer, megaluno, é o termo em grego, megaluno, quer dizer engrandecer. Maria diz no versículo 46, a minha alma engrandece, Magnificat, a minha alma engrandece o Senhor. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto deste canto é mesmo o de engrandecer o Senhor, a capacidade de relacionar-se, de integrar-se com toda a personalidade em Deus, nos planos de Deus. Então, a alma, quando Maria diz a minha alma, a alma é a vida humana, a vida humana na sua raiz profunda, na sua essência mais profunda, é a alma. Então, quando ela diz a minha alma engrandece o Senhor, quer dizer a raiz profunda de mim mesmo, a raiz mais profunda do meu ser engrandece, louva o Senhor. Quer dizer, a parte profunda de Maria reconhece a grandeza de Deus. E aqui está um aspecto muito importante, é o profundo de mim mesmo que deve reconhecer a soberania de Deus e deve engrandecer o Senhor. Então, isto é muito importante, que isto evita a superficialidade no louvor a Deus, porque aqui engrandecer também quer dizer louvar o Senhor. Então, é um louvor que sai do profundo do coração. Então, isto evita aqueles louvores superficiais, louvores a Deus que não saem do profundo do coração, ou porque a gente tem um livro de cantos e escolhe um canto e entoa um canto de louvor, ou está num coro, louva a Deus até, bem afinado, um coro bem afinado, louva o Senhor, mas às vezes o louvor não sai do profundo do ser da pessoa que canta. Então, o desafio que nos deixa este versículo 46 é que ao louvarmos o Senhor, o nosso louvor ao Senhor deve sair do profundo, da raiz mais profunda do meu ser. Então, a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma exalta o Senhor. Dizíamos que o termo grego para engrandecer era megaluno, fazer mega quer dizer grande. Então, megaluno, quer dizer, a minha alma faz grande o Senhor, engrandece o Senhor. Então, megaluno. Então, para que possamos engrandecer o Senhor, o nosso louvor deve sair do profundo do coração e evitarmos os louvores superficiais, os cantos a Deus bonitos, bem feitos, mas que não tocam a vida da pessoa. E eu penso que também isso nós podemos constatar em algumas paróquias, em alguns grupos corais muito bons, que cantam bem, mas provavelmente o canto não muda a vida, não transforma a vida daqueles que cantam. Então, isso não é engrandecer o Senhor como Nossa Senhora fez. Isso não é engrandecer o Senhor, quer dizer, de fato, isso é um perigo que todos corremos.
cantar na igreja, louvar o Senhor, até gritar, e até, sei lá, num coro muito bom, muito bem afinado, com muitas vozes, mas o perigo é sempre esse, que só cantamos com a boca, só com a boca, não com a alma. Um canto com a alma é um canto que transforma a minha vida. Se a minha vida não está transformada, então o meu canto é um canto superficial. Versículo 47. O versículo 47 diz: o meu espírito se alegra. O verbo aqui em grego é o verbo agaliao. Agaliao quer dizer rejubilar. O meu espírito rejubila. Espírito, o termo grego para espírito é pneuma. Pneuma. Daí vem o termo pneu. Pneu porque tem ar. Pneuma é o espírito, é o grego. Daí vem pneumático. Pneu, porque tem ar. Então o espírito é como o ar. Mas é só para entendermos a origem desse termo na língua grega, não é? Na língua em que foi escrito este texto que estamos a estudar. Então, o meu espírito, o meu pneuma, não é? Rejubila, agaliao, rejubila em Deus meu Salvador. Aqui é digamos, o ensinamento que podemos tirar é o da alegria, o espírito que se alegra. É o espírito da alegria, aqui é toda a questão da alegria na vida da pessoa. E recordamos que este canto dizia também que Maria o cantou depois da saudação de Isabel, sua prima. Ela transbordou de alegria após aquela saudação. Ora, a alegria é um desafio para o cristão. O Papa também escreveu aquela encíclica, a alegria do Evangelho. Alegrar-se em Deus Salvador, diz Maria neste canto. A capacidade da pessoa alegrar-se sempre. De fato, é esta a mensagem. Identificar os motivos de alegria na vida. E os motivos de alegria do cristão, os motivos de alegria em Deus, não são o que normalmente nós pensamos que talvez é porque estou saudável, tenho boa saúde, porque tenho bens, então me alegro, porque tenho família, então eu alegro-me em Deus, porque tudo vai bem, tenho emprego, tenho dinheiro no banco, tudo está a correr bem. Então essa não é necessariamente a alegria de que fala Maria aqui no canto. A alegria de que fala Maria é aquela alegria de todas as circunstâncias, aquela em que a pessoa é capaz de alegrar-se na alegria, digamos, nos momentos bons e nos momentos maus, na saúde e na doença, não é? Com família ou sem família. É esse tipo de alegria que vem do Espírito Santo. É a alegria que vem do Espírito Santo. É uma alegria em Deus. Não é uma alegria em alguém, é uma pessoa, não é alegria em algumas coisas, nos bens, não. Maria está muito claro, Maria falou muito claro, cantou muito claro aí, muito claramente, que é uma alegria em Deus. É em Deus. Então, o cristão deve alegrar-se em Deus. E Deus está na vida e na morte. Está na alegria e na tristeza. Nos momentos bons e nos momentos maus. Deus está sempre. Então, Ele é a razão da minha alegria. A razão da minha alegria não são as coisas passageiras. Não são as amizades.
não são os sucessos na vida, não são os bens materiais, não é a saúde. A alegria da minha vida é Deus, que está na minha vida e estará na minha morte. Esse é o motivo, essa é a razão da minha alegria. E por isso é que Maria diz: em Deus meu Salvador. E diz que é o pneuma, é o espírito dela que se alegra. Não é a mente, não é só o corpo. Aqui vamos retomar o que acabávamos também de afirmar quanto ao versículo 40, o primeiro versículo, que vimos o versículo 46, não é? Então falávamos do louvor superficial. Então também aqui não é uma alegria superficial, é uma que vem do Espírito. É uma alegria que vem do Espírito, não é uma alegria hipócrita, porque também existem alegrias hipócritas. As pessoas que se alegram, mas riem-se, até aplaudem, batem palmas, mas são hipócritas, até louvam o outro, mas são hipócritas. Essa é uma alegria hipócrita. Uma verdadeira alegria vem do Espírito, quer dizer, aquela parte de mim mesmo que é capaz de comunicar-se com Deus. Aquela parte que de mim mesmo, aquela parte do meu interior que se relaciona com Deus. Esse é o Espírito, porque Deus é Espírito, então a parte minha espiritual relaciona-se com Deus que é Espírito. Então, alegrar-se em Deus Salvador. Façamos esse esforço, queridos irmãos, de alegrar-nos como Maria, alegrar-se porque Deus está conosco, não alegrar-nos pelas coisas passageiras, mas porque Deus está conosco. Versículo 48, diz Maria: Deus olhou para a humilhação da sua serva. Deus olhou para a humilhação, ou até algumas traduções dizem para a humildade da sua serva. Tapeinos é o termo tapeinos, quer dizer humildade, pequenez. Deus olhou para a pequenez da sua serva. Este tapeinos quer dizer humildade, é uma virtude, Deus olha para o humilde. Depois vamos ver que o soberbo, Deus o detesta, enquanto que o humilde, aquele que tem esta virtude de tapeinos, o humilde atrai a atenção de Deus. Então a humildade é uma característica mariana. Encontrava-se em Maria uma mulher humilde, quer dizer não era soberba, não era orgulhosa, era uma mulher que conhecia a sua condição, sabia que havia sido escolhida por Deus, mas isso não constituía motivo para ela desprezar os outros. Então Maria conhecia a sua condição de mulher escolhida, mas ela não desprezava as outras mulheres. Então isso que é ser humilde. Você conhece a sua condição, se tem alguma coisa, é rico, sei lá, tem alguma coisa, você não vai desprezar aquele que não tem. É inteligente, não vai desprezar aquele que você pensa que não o é. Então, humildade é mesmo isso, que você conhece os dons que recebeu de Deus e não deve desprezar o outro, subestimar os dons do outro.
Isso é humildade. Isso é humildade. E se alguém, como diz o texto, se alguém é humilde, recebe a atenção de Deus. Então, tapeinos. É muito importante esse termo tapeinos na Bíblia, mas também nas nossas relações. Há muitas relações que, de fato, não funcionam porque não há humildade. Há muitas amizades que não funcionam porque não há humildade. Há jovens que namoram e não funciona a sua relação porque ele não é humilde ou porque ela não é humilde. Há casais jovens que se separam depois do casamento porque um deles não é humilde. Há muita soberba, há muito orgulho nas pessoas. As pessoas estão cheias de si. E mesmo, sei lá, na nossa vida, eu sou padre, também na vida consagrada, na vida de comunidade, às vezes as coisas não funcionam porque não há humildade, não há tapeinos. Este rebaixar-se, de fato, também, tapeinos pode ser também entendido como rebaixar-se, fazer-se pequeno, fazer-se mais baixo, fazer-se baixinho. Então, isso é humildade. Se abraçarmos a humildade, algumas relações poderão funcionar e durar por toda a vida. Enquanto que, se não houver humildade, as relações até podem continuar, mas sempre com muita dificuldade, com muito choque, com muito conflito entre os dois, porque não há humildade. Depois, se formos ainda continuando no versículo 48, se formos a ver a outra afirmação de Maria neste canto, e ela diz, primeiro diz, olhou para a humildade, mas diz da sua serva. O termo serva, o serviço, doulé, serva, em grego é doulé, quer dizer serva. A humildade da sua serva. Serva é alguém que está totalmente doulé. O doulé é alguém que está totalmente ao serviço de Deus. Alguém que serve a Deus de corpo e alma. Alguém que está totalmente ao serviço do Senhor. Então, Deus olha para a humildade dessa pessoa, porque serve de coração, de corpo e alma, serve o Senhor. Então, o serviço a Deus que deve ser feito de coração, de alma e corpo e alma, quer dizer, com todo o meu ser, com todo o meu pensamento, com todo o meu coração. Esta é uma expressão, não é? Servir o Senhor de corpo e alma, quer dizer, com toda a minha inteligência, servir o Senhor. Então aí também não teríamos serviços assim muito sei lá, até diria superficiais, não é? Há muita gente que serve o Senhor na igreja, nos ministérios, nos setores. Há muita gente que serve o Senhor, mas também há outros que servem o Senhor, mas não com todo o coração. Por isso é que, de fato, algumas paróquias não funcionam, alguns ministérios não funcionam, alguns setores não funcionam. Não apenas porque às vezes não tem pessoas para servir, mas porque os que estão lá como animadores, como catequistas, não o fazem com todo o coração, não o fazem com toda a força, com toda a alma, com toda a inteligência. Não servem o Senhor
com toda a sua existência. Então é também importante este pormenor aqui que Maria menciona ao dizer que Deus olhou para a humildade da sua serva, quer dizer, daquela que está ao serviço de Deus. Estar ao serviço de Deus é colocar a minha vida ao serviço do seu reino. E aqui também dizia, eu gostaria de insistir, que fazendo-o, evitaremos que alguns ministérios não funcionem, alguns setores das paróquias e das comunidades não funcionam, algumas paróquias não funcionam bem, porque, sei lá, os que lá estão não servem o Senhor de todo o coração. Não servem o Senhor, só talvez tiram de Deus. Vão à missa, vão à celebração, escutam a palavra de Deus, mas não servem o Senhor. Escutam, eles tiram, são, diria até consumistas, são consumistas. Vão só para consumir a palavra de Deus, só para consumir a Eucaristia, mas depois não se comprometem, não servem o Senhor. Então, gente assim, cristãos assim, não atraem a atenção de Deus, não atraem a bênção de Deus. Depois, permanecendo ainda no mesmo versículo 48, Maria diz que doravante, de hoje em diante, todas as gerações chamar-me-ão bem-aventurada, me felicitarão. Todas as gerações me felicitarão. Me chamarão Macarios, é o termo de chamar bendita ou bem-aventurada, felicitar, Macarios, bem-aventurada. Todas as gerações. Maria canta isto porque ela reconhece que vai ser recordada. Maria quase que estivesse aqui a profetizar que ela será chamada bendita por todas as gerações. Reconhecer isso para o cristão, o que isso significa, o que isso implica para o cristão, ao reconhecer que Maria é bendita. Simplesmente isso compromete o cristão a imitar o exemplo de Maria, não simplesmente a louvar Maria, e isso de fato já está a acontecer. Há muitas igrejas dedicadas a Maria, há muitos santuários, há capela, já prosa, já poesia, já literatura sobre Maria, arte sobre Maria, pinturas, religião muito forte, grupos, movimentos sobre Maria, a teologia sobre Maria, ética, a esculturas sobre Maria, a arquitetura de Maria, a música sobre Maria. Então, há muito que se faz sobre Maria, há muito que se faz sobre Maria. Reza-se também a Maria, há intercessões que se pedem de Maria, mas as pessoas tendem a não imitar Maria, a não seguir o seu exemplo. Então, eu penso que aqui é mesmo quando ela diz todas as gerações me felicitarão, ela não está a dizer que as gerações simplesmente farão orações, dirão bendita Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isto quer dizer felicitar a Maria. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Estamos a felicitar a Maria, estamos a chamá-la de bendita. Mas isso não basta. Se não imitarmos as virtudes desta mulher escolhida por Deus, então essas felicitações, não é, a Maria de nada servem. Então aqui o importante é voltar a entender que quando Maria diz que todas as gerações chamar-me-ão beata, todas as gerações me felicitarão, ela não está simplesmente a profetizar que haverá igrejas, santuários, procissões, peregrinações em honra dela, mas aqui ela está a dizer
que as gerações seguirão o meu exemplo. Todas as gerações felicitar-me-ão, quer dizer que todas as gerações seguirão o meu exemplo, sobretudo o exemplo da abertura à vontade de Deus, a abertura ao plano de Deus na minha vida. Você deve aceitar o plano de Deus, não fazer resistência, não resistir ao que Deus escolheu e determinou para si. Você deve aceitar, como dizíamos antes, com humildade, o plano de Deus. Se você está casado, você está casada, esse é o plano de Deus para si, tem que aceitar. Então, isso é que é imitar Nossa Senhora, que ela aceitou a sua condição, porque aquela condição de escolhida, de mãe do Salvador, ela aceitou isso. Então ela depois profetiza que todos me felicitarão, quer dizer que todos me imitarão, todos seguirão o meu exemplo. Então isso é simplesmente ser como ela. E, sobretudo, esta abertura à vontade de Deus. Façamos nosso raio-x da Bíblia de hoje. Estamos a estudar o Cântico de Maria, o canto do Magnificat, que é de Lucas 1, 46 a 55. Vamos ao versículo 49, onde Maria
diz: o Todo-Poderoso realizou obras grandes em meu favor. O Todo-Poderoso realizou obras grandes em meu favor. O termo-chave aqui é megala. Megala. Megala quer dizer coisas grandes, obras extraordinárias. E também podemos traduzir com maravilhas. Deus realizou maravilhas. Então, Maria reconhece que Deus realizou grandes coisas nela. Grandes coisas fez nela e por ela o Senhor. E então, megala, daí vem também mega, grandes coisas, grandiosas coisas faz o Senhor na história da pessoa que Ele escolhe. Grandes coisas faz o Senhor. Então, que é muito importante. Também dizíamos no estudo bíblico da semana passada, é muito importante quando falávamos do terceiro dia das bodas de Caná, do terceiro dia, que era o momento da intervenção extraordinária de Deus na minha vida, aqui que torna o mesmo pensamento, a mesma ideia de Deus que faz grandes coisas na vida da pessoa. Então, e isso é na vida de todos, mesmo de quem é considerado, nada. Tem pessoas que são desprezadas, abandonadas, excluídas, subestimadas. Grandes coisas faz Deus nessas pessoas. Então, devemos ter muito cuidado. Não devemos desprezar ninguém, não devemos subestimar ninguém, ou porque não está casado pela igreja, porque não está a comungar, ou porque não é na igreja, não faz aquilo, ele não está completo. Tenhamos muito cuidado a emitir juízos, a julgar as pessoas. Olhem que Deus faz grandes coisas nas pessoas. Pode ser que Deus esteja a preparar alguma coisa grande para essa pessoa que você está a desprezar, que você está a dizer, porque é catecúmeno, não fez primeira comunhão, não fez crisma, eu já fiz crisma, não casou pela igreja, eu já casei pela igreja. Então, desprezando as pessoas só baseando-nos, nos sacramentos ou noutras coisas. Não façamos isso, porque estaremos a perder de vista as grandes obras de Deus no mundo. Deus pode servir-se até da pessoa mais desprezível. Deus pode servir-se e fazer obras grandes através dessa pessoa e nessa pessoa. Então, quando Maria diz: o Todo-Poderoso realizou grandes obras em meu favor, está a reconhecer que Deus pode escolher alguém e realizar obras grandes nessa pessoa. Então, não devemos julgar, desprezar ninguém. E depois, Maria, ainda no versículo 49, Maria reconhece a santidade de Deus. Diz: o seu nome é santo. Maria declara que Deus é santo. E aqui é muito importante considerar que neste mundo há coisas santas e há coisas não santas. Há pessoas santas e há pessoas que não são santas. Então também não podemos estar a misturar tudo. A santidade de Deus é aquela que nós recebemos pelo batismo, recebemos no momento em que fomos batizados, recebemos a santidade de Deus, a semente de santidade, e podemos todos caminhar para a santidade. Podemos ser santos, padres, bispos, irmãs, leigos, casados, jovens, adolescentes, crianças. Podemos crescer na santidade
renunciando ao pecado. Se não renuncio ao pecado, nunca crescerei na santidade. Então, a primeira condição para poder entrar na santidade de Deus, crescer nela, é renunciar ao pecado. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer crescer na santidade, renuncie ao seu pecado. E você conhece, você sabe qual é o seu pecado. Se formos depois do versículo 49, temos o versículo 50, diz de geração em geração, versículo 50, posso ler aqui do texto bíblico: a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. A sua misericórdia eleos é o termo grego para misericórdia. É uma misericórdia que perdura de geração em geração. Deus é misericordioso de geração em geração. Não só para a geração de ontem, Deus é misericordioso também para a geração de hoje. Não só para a geração de João Batista, de Santo Antônio, Santa Teresa, São Carlos Luanga, São Comboni. Não só para essas gerações Deus é misericordioso. Deus é misericordioso também para a geração de hoje. Só que a geração de hoje deve abrir-se, não fechar-se à misericórdia de Deus. Abrir-se, não fechar-se. E é muito importante abrir-se ao perdão de Deus. Então é também em continuação do que dizíamos antes, não é? De que precisamos de reconhecer o pecado, renunciar ao pecado. Então aqui já se fala de poder abrir-se à misericórdia de Deus. Então, se você está no pecado, não se pode fechar, mas deve abrir-se ao perdão de Deus. Não pode permanecer no pecado, mas deve viver aberto à vontade de Deus. Então, de geração em geração, não? Esta misericórdia de Deus vai durar, vai perdurar, vai transmitir-se. Então Deus vai renovar a sua misericórdia de geração em geração, mas é para aqueles que o temem, aqueles que vivem a sua palavra, aqueles que o temem. Phobumenois, né? Phobumenois é o grego para aqueles que temem o Senhor, aqueles que têm temor, é o dom do Espírito, temor de Deus, aqueles que não vivem como se Deus não existisse. De fato, há muita gente que hoje vive como se Deus não existisse. Há muita gente que vive como se Deus não existisse, como se Deus fosse uma mentira. Há muita gente que vive assim. Esses não são tementes de Deus. Temente de Deus é aquele que em cada momento da sua vida reconhece que afinal Deus existe. Eu venho de Deus e vou para Deus. Venho de Deus e volto a Deus. Isso é que é temor de Deus. E se eu reconheço que venho de Deus e para Ele voltarei, então eu obedecerei, eu farei a vontade dEle. Isso aqui é temer a Deus. Depois, se formos ao versículo 51, aí, versículo 51, temos 3 pontos muito importantes. É que Deus é reconhecido, Maria reconhece como um Deus transformador, um Deus que tem um poder de transformar
Deus exerce o poder do seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos, eleva os humildes, aos famintos enche de bens, despede os ricos de mãos vazias. Então, ele tem um poder transformador. Deus é poderoso, tem o seu braço forte para reverter as situações de mal neste mundo. Então, é também muito importante este ponto que Maria rezou, cantou, não é? Que Deus reverte a situação. É um convite à esperança, não é? É um convite à esperança. Todos aqueles que vivem cabisbaixos, desanimados, sobretudo aqueles que vivem desanimados. Maria, um tempo vivia desanimada, também não entendia bem o que acontecia na sua vida, mas depois reconheceu que afinal Deus pode reverter, Deus pode transformar, Deus pode mudar as situações más em boas, não é? Então, este ponto é mesmo para aqueles irmãos que vivem momentos muito difíceis na sua vida, momentos muito difíceis no seu casamento, ou na sua vocação de padre, ou na sua vocação de irmã, momentos muito difíceis, como jovens que em relação, sei lá, com uma jovem, estão numa relação de namoro, ou são noivos e tudo. Então, acreditar que Deus tem poder para transformar essa situação, mas claro, para que Deus o faça, precisa da sua abertura. Você deve abrir-se, deve falar com Ele, deve reconhecer que Ele é poderoso e deve orar e confiar. Então Deus vai de fato transformar essa situação. E quando Ele diz, por exemplo, que até Maria até profetiza quase a queda dos poderosos e a elevação dos humildes. É como se estivesse a falar da política. Os políticos, os que pensam que são eternos no poder e pensam que são eternos na autoridade. E Deus os humilha, Deus os vai humilhar e tirar do trono. Então, é uma profecia também que dá esperança para os pobres, para aqueles que se sentem esmagados, cuja situação talvez sem solução. Então, é um convite à esperança, que Deus vai derrubá-los, diz o texto, no versículo 52, Deus derruba estes poderosos, os soberbos, e vai elevar aqueles que são humildes, aqueles que confiam, aqueles que são tementes a Deus. Então é importante isso também, é um convite à esperança, uma esperança que não é talvez cruzar os braços, mas também lutar para que isso aconteça, para que os maus sejam derrubados, se convertam, mas se não se converterem, sejam derrubados, para que não continuem a humilhar, a escravizar a maioria. Isto também é muito importante. Talvez também aqui, aplicando na política, temos que rezar pelos políticos, rezar pelas autoridades civis, rezar pelas autoridades religiosas, todos aqueles que exercem autoridade, para que a sua autoridade não esmague, não seja uma autoridade que escraviza, uma autoridade que se impõe aos outros, porque se assim for, então Maria profetiza que serão humilhados, serão derrubados, se não mudarem de coração, se não se converterem. Depois tem toda a questão também de transformação no âmbito econômico, quando Maria profetiza sobre os famintos, os famintos que serão enchidos de bens e os ricos despedidos de mãos vazias. Então, Maria profetiza aqui uma transformação econômica, onde talvez os que têm muito porque roubaram, os que têm muito graças à corrupção, terão que ser humilhados. Se não neste mundo, oxalá neste mundo, mas se não for neste mundo, serão humilhados perante Deus, serão humilhados por Deus, aqueles que de fato têm bens
não porque trabalharam honestamente, mas porque roubaram, porque desviaram, porque envolveram-se em atos corruptos. Então, profetiza Nossa Senhora que eles serão despedidos de mãos vazias, simplesmente quer dizer que serão humilhados, serão envergonhados neste mundo. E se não acontecer neste mundo, serão envergonhados no mundo, no outro mundo, na nossa segunda vida. Se formos também ao versículo 54, Maria diz que Deus socorre Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. E já falamos da misericórdia de Deus, que se estende de geração em geração, que se derrama de geração em geração. E aqui Maria recalca isso e diz que ele socorre Israel, seu servo. Socorro, Deus é socorro, Deus é refúgio. Então, e é verdade, Deus socorre o seu servo, Deus socorre os seus servos, Deus socorre a igreja, Deus socorre os batizados, Deus socorre as pessoas de boa vontade, Deus socorre todo aquele que de coração sincero serve. Deus é nosso socorro, Deus é nosso refúgio. É muito importante esta afirmação de Maria. É uma experiência que ela teve, que Deus socorre o seu servo, ela foi socorrida por Deus. Então nós também podemos fazer essa experiência do socorro divino, Deus que vem em socorro do seu povo. Deus não abandona, Deus está aí presente também quando parece que Ele está, sei lá, às vezes temos essa impressão de que Deus está a dormir. Deus está a dormir neste mundo, Deus não está transformando as coisas, Deus não intervém, Deus não está a fazer nada. Não, Deus socorre o seu povo. É preciso acreditá-lo, é preciso afirmá-lo e reafirmá-lo que Deus não está a dormir. Deus não está a dormir, Deus não dorme. Deus faz, como dizíamos no início, grandes coisas. Também hoje Deus está fazendo coisas grandes. E terminamos com o versículo 55, não é, do nosso texto, onde Maria diz: conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Quer dizer, esse socorro de Deus a Israel, e que Deus se lembra da sua misericórdia, é conforme ele prometera a nossos pais, Abraão e a sua descendência para sempre, em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Aqui o ponto é reconhecer que as promessas de Deus não expiram, que Deus é fiel ao que promete. As promessas de Deus não expiram. É em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Deus é fiel, Deus não mente. Então, a palavra de Deus que nós escutamos, a palavra de Deus que nós lemos, segundo a verdade, não é mentira. Deus é muito fiel ao que promete. Então, se Deus promete alguma coisa, também na oração, às vezes numa oração profunda, numa oração muito íntima com Deus, nós conseguimos escutar uma voz de Deus, o que é que Deus nos promete, o que é que Ele vai fazer na nossa vida. Deus é fiel às suas promessas, então devemos acreditar. É claro que o texto aqui, quando Deus fala da promessa de que Ele é fiel, é a promessa da misericórdia, é a promessa do envio do seu Filho, quer dizer que Ele é fiel, vai enviar o seu Filho, e de fato o fez, o enviou. Deus é fiel, que Ele promete e o faz. É verdade que falava das promessas de misericórdia, de salvação,
através do seu Filho, que Ele é fiel a isso. Mas também podemos aplicá-lo à nossa vida, sobretudo para aqueles que fazem orações muito íntimas com Deus, aqueles que numa dificuldade conseguem estar em silêncio profundíssimo e falar com Deus e escutar a voz de Deus. Então, essa voz de Deus que você escuta no silêncio, Deus é fiel a ela. Deus vai realizar o que promete, o que diz, o que indica. Então precisamos de muita fé, muita abertura de coração, como Maria, muita simplicidade do coração para poder identificar essa promessa de Deus, o que Deus promete a mim, o que Ele quer de mim, o que Ele me diz, não é? Identificar isso e crer com toda a força, vai acontecer, porque Deus é fiel às suas promessas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grato pela atenção. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.